Boa tarde, pessoal. Ainda tem pouca gente, né? Mas deve aí chegar restante em breve. Eu estava dando uma olhada aí nos calendários, né? Eu não sei se vocês ficaram cientes, mas teve uma retificação no calendário da Univasf por conta daquele atraso na entrada da fase 3 do plano de retomada, e acabou que o pessoal que tinha disciplinas práticas em laboratório, né, eles ficaram meio com pouco tempo. Então, o que estava previsto para a gente encerrar o semestre logo no dia 20 de abril, ele meio que ganhou um tempo, principalmente por causa dessas práticas, as teóricas, em tese, para manter aí do jeito que está, né? E o fato é que já está tendo, né, o planejamento para o próximo semestre. Eu acho que, não sei aí como é que vocês qual é a situação de vocês, né? Eu acho que deve ter situações aí bastante distintas. Tem nessa disciplina desde formandos até pessoas que ainda estão lá por volta do meio do curso, né? Mas e se, por exemplo, a gente der uma olhadinha, né? Ou já na primeira semana de abril, aí, dia 4 de abril, o pessoal começa a ofertar disciplinas lá no SIGA, lá para o próximo semestre, né? Então, no meu caso, eu estou com as disciplinas no próximo semestre de princípios de comunicação, rede de computadores, né? São o que eu pego de praxe aí nesses semestres pares. E aí, né, tem normalmente não tem muito problema nas minhas em relação a essas coisas de quebra de pré-requisito, né? Já tem outros professores que é o fato, né? Que tem muito isso daí, mas aí se a gente for pegar mesmo, aí dia 30 de abril é que vai encerrar realmente aí o semestre 2021.1, e o próximo, o 2021.2, né, ele vai iniciar aí no dia 16 de maio, né, 16 de maio. Então, 16 de maio tem o próximo semestre, que eu espero aí que seja a maior parte presencial, embora tenha aí uns poréns aí das legislações, né? Mas não, felizmente não é algo que cabe mais a mim, né? Eu pretendo aí fazer as minhas disciplinas aí de forma presencial, né? Espero que não haja nenhum retrocesso nesses planos aí de reabertura, né? Porque ninguém aguenta mais, e que aí a gente consiga superar o atraso, porque tem muita coisa aí, quem está no meio do curso, né, vai ver que um bocado de disciplina prática aí não foi ofertada, ou foi ofertada de uma maneira remota, e aí eu acho que deve ter muita gente afetada com a questão de práticas de laboratório, né? Práticas de laboratório, elas são essenciais aí para a formação em engenharia, e é algo, né, que está penando aí nesse sentido. Então, em relação à nossa disciplina, eu ainda não vejo muita razão para abandonar o plano anterior, né? Nós estamos aqui no dia 22 de março. No dia 29, aqui, nós conseguiremos aqui atingir o conteúdo previsto aí com a última aula, e aí vai ficar faltando só os procedimentos de
encerramento aí da disciplina, que seriam o quê? Eu acho que em torno duas atividades aí são suficientes, né? Uma atividade relacionada à programação, a alguma coisa explorando aquela parte de OFDM, equalização, né? E aí algum seminário que pegaria talvez a aplicação do que foi visto ao longo dessa disciplina em tecnologias atuais, né? Uma maneira só de contextualizar. E isso aí, com aquela lista que vocês entregaram, aí daria três atividades que são mais do que suficientes para uma disciplina optativa, né? Essa aqui é uma disciplina optativa e não é o objetivo dessa disciplina sobrecarregar vocês, né? O objetivo é proporcionar aí conhecimentos adicionais e, por acaso, isso for útil para vocês no futuro, melhor ainda, né? Às vezes, muitos de vocês aí podem querer, talvez, prestar algum concurso público, né? E às vezes, nas Forças Armadas, esses conteúdos mais especializados, eles aparecem, às vezes, nisso daí, né? Também, quem, por acaso, tiver interesse em pós-graduação também no futuro, pode também se beneficiar disso, e até quem for trabalhar aí na indústria, vez ou outra também, esses conhecimentos são interessantes aí para ampliar o leque da gente, né? Nunca se sabe. Vocês vão ver que muitas das coisas que vocês vão ver ao longo do curso não vão aplicar lá no mercado de trabalho, né? Às vezes, talvez, no mercado seja mais interessante você obter uma certificação sobre alguma norma, algo nesse sentido, do que propriamente saber sobre modulações digitais, mas, dependendo da situação, pode ser que que isso seja útil, né? Vai que você vai trabalhar no setor de inteligência aí das Forças Armadas aí, consegue um emprego aí numa agência como a NSA lá dos Estados Unidos, né? Tem várias possibilidades aí que pode ser que se use aí conhecimentos mais avançados, né? E, na dúvida, né, é bom te ver um pouco essas coisas que não faz mal a ninguém estudar, né? Sim, tem uma para entregar. O Henrique aí está perguntando. Se por acaso você não conseguiu anexar lá, nem você pode me mandar por e-mail, né? Ou então depois eu abro lá de novo, eu posso abrir os prazos lá para você pegar e fazer o upload aí, né? Eu vou fazer a verificação final e eu acho que é até melhor. Eu pego e deixo tudo aberto, essa com as outras que eu vou fazer, que aí vocês pegam e fazem isso daí direitinho, né? Pelo menos para constar alguma coisa aí para eu avaliar vocês, né? Em termos de documentação. É sempre bom a gente ter alguma coisa para guardar, né? Vai que tem uma auditoria e quer saber se a gente deu aula, né? E fez as coisas direitinho, então é bom manter, né? Então, aqui no final de março, nós encerramos a parte de aula propriamente dita e aí o mês de abril, no início, né, teria esses trâmites finais de avaliação que eu devo explicar aí tudinho para vocês. Eu acho que nessa aula final, que vai ter aí do dia 29, a gente conversa direitinho e fica tudo explicado. Professor, diga. Até agora só teve a lista, né? Que era para entregar.
Até agora Não, só foi beleza. aquela lista, exatamente. Beleza. Então, né, vamos prosseguir. Eu espero aí que no restante das coisas aí da universidade as coisas estejam mais ou menos transcorrendo bem, né? Eu não estou com uma sensação muito boa da universidade nesse início de ano. Tá, não sei, parece que as coisas não estão funcionando, né? A gente vai lá no campus, não vê pouca gente, nas listas institucionais não vê movimentação, né? Parece que o povo chutou o balde mesmo, né? Mas pode ser impressão minha, né? Mas vamos aguardar, né? Para que pelo menos o começo de maio aí tenhamos aí uma retomada vigorosa. Então eu vou aqui fazer os ajustes em relação aqui ao. Vou parar de compartilhar também essa webcam, né? O que nós estávamos vendo aí na aula passada foi a ideia lá do Shannon, da entropia, né? Tinha lá a definição de entropia, e por último aí surgiu a ideia da capacidade de canal. Então, tem uns modelos aqui bem abstratos, né? Que é bom pegar e dar uma clarificada aqui o que são essas coisas, o que é que esse tal do X, o que é que esse tal do Y, né? Para poder, né, pelo menos ter uma noção um pouco melhor. Então vamos lá, né? Imagina aí que você tem só tem aqui algumas, pronto, não é nada que a turma fica completa. Então, né, lá na teoria da informação se fala muito aqui do lado do X e o lado Y, e entre o X e o Y tem uma entidade aqui que nós chamamos de canal. Então, esse termo canal, ele é bastante, a gente poderia dizer, um meio que subjetivo. Na realidade, ele está meio que se referindo a uma espécie de modelo, né? Então, vamos aqui ter alguma ideia. Imagina aqui que você tem uma situação que você tenha uma fonte, e essa fonte gera bits, né? Uma sequência lá de informações, né? Então, você poderia pegar e dizer, olha, para retratar essa situação, o meu X aqui, ele vai ser o quê? Uma variável aleatória que pode assumir os valores 0 e 1. Né? Uma variável aleatória, 0 e 1. E se eu pegar e fizer aqui uma contagem, eu posso pegar e ver qual a probabilidade do meu X ser igual a 0, qual a probabilidade do meu X ser igual a 1. Posso fazer uma contagem, uma média, e com isso eu associo probabilidades. Então, essa variatória que assume o valor 0, nós temos aqui uma probabilidade do X ser o valor 0. E aqui, uma probabilidade do X ser 1. No sistema real, né, essa fonte aqui vai passar aqui por um bloco chamado de modulador. Então, esse modulador, ele pode ser muito bem alguma coisa do tipo um 16QAM, que podia pegar, juntar blocos de 4 bits e associar aqui a um símbolo. Então, poderia estar saindo aqui uma forma de onda desse tipo, depois uma forma de onda com uma
amplitude maior, né? Alguma coisa aqui estilo QAM, né? Esse modulador poderia ter um modelo aqui de um ruído, um canal AWGN. Então aqui a gente teria aqui um NDT e faria aqui alguma coisa meio que um chiadinho aqui, né? Faria isso aqui não ficar tão perfeitinho, né? Essa historinha, né? E aqui do lado do receptor teria aqui o bloco aqui do receptor que nesse caso, como a gente não tem maiores imperfeições, não precisaria ter a equalização como a gente tem em modelos mais realistas. Então, demodulador. O demodulador, ele consiste basicamente em você ter o tal do filtro casado. Então, tem filtro casado, você tem aqui uma espécie de amostragem e depois você tem uma decisão, né, um dispositivo de decisão. De forma que, depois disso daqui, a gente teria o bits novamente, né? Você poderia ter aqui 0, 1, 0. Aqui, imagina que teve um erro aqui, 0, 1, 0. Aqui, nesse caso, poderia pensar aqui em um erro, né? E desse outro lado, eu estou chamando esse camarada aqui, isso daqui, do meu y. Então, o meu y aqui, ele também vai ser uma variável aleatória, ele é aleatório, ele pode assumir os valores 0 e 1, e ele vai ter uma probabilidade de y igual a 0, probabilidade de y igual a 1. Então, isso daqui, né, você tem um diagrama de blocos de um sistema que é um sistema real, né? Tem componentes como modulador, que você faz circuitos, né? Você tem o demodulador também, uma fonte de informação que está convertendo essas informações, né? E nós poderíamos pegar isso daqui, olha, eu vou abstrair toda essa parte aqui do meio e vou mudar um modelo desse, que eu tenho x de um lado, y do outro, eu boto aqui, x pode ser 0 e 1, y também pode ser 0 e 1, e aqui o 0 pode virar 0, né? O 0 pode virar 1, 1 pode virar 0 e o 1 pode virar 1 desse lado. Note que toda essa parte aqui do meio ela está incorporada aqui nesse modelo de probabilidades. Se você quiser calcular essas probabilidades, né, propriamente ditas, você vai ter que verificar, né, qual é o tipo de modulação que está sendo usado, qual a potência lá do ruído, né, qual o tipo de demodulação. Aí, né, quando você considera isso tudo, você faz as continhas e você calcula a probabilidade, essas probabilidades aqui de transição. Então, enquanto você tem um modelo que é mais próximo do real, esse aqui é mais fácil, né? Algo mais simples de analisar. Né? E o modelo, quando você tem uma probabilidade aqui de 0 virar 1 igual a de 1 virar 0, ele assume o mesmo valor PE, nós dizemos que esse modelo é um modelo de um canal BSC. B vem de binário, né? Porque você só tem 0 e 1. S de simétrico, porque a probabilidade do 0 virar 1 é a mesma de 1 virar 0, então binário. E C de canal. Então, é muito comum abstrair um sistema mais complexo por um modelo desse. E aí, né, o Shannon mostrou, né, que o que é que interessa para a gente
analisar um modelo desse. Interessa não os valores de 0 e 1, mas as probabilidades. Então, a probabilidade de x igual a 0, a probabilidade de x igual a 1, a probabilidade de y igual a 0 e a probabilidade de y igual a 1, é que vão definir quantos bits eu posso transmitir através desse canal. Então, a capacidade do canal, ela se refere, né, ao máximo de informação que eu posso passar de x para y. Então, ix para y é o que se chama de informação mútua. E o máximo dessa informação sobre todas as probabilidades do x possíveis é o que nós chamamos de capacidade do canal. Então, no caso do canal binário simétrico, a capacidade ela vale 1. O máximo, né, da capacidade, vou pegar aqui, na realidade você vai ter um valor de capacidade para cada valor de probabilidade de erro, né? Mas o máximo de capacidade que você teria, no caso, é 1 bit. Né? Então, 1 bit é o máximo que se pode transmitir em média por um canal desse aqui. Então, vou voltar aqui um pouco lá nas contas. Né? Note que aqui tem a definição de informação mútua. O que é que tem nessa conta? Né? Tem as probabilidades conjuntas de x e y. Aqui tem o log dessas probabilidades também. E você pode escrever de outra forma, em termos de probabilidade condicionada. Mas a única dependência aqui da informação é das probabilidades. Então, você tem lá, se a probabilidade de x igual a 0 for meio e a probabilidade de x igual a 1 for meio, né? Você vai ter, juntando as probabilidades do canal, você vai ter bem definido esses valorzinhos aqui. E na hora que você colocar isso aqui, você vai ter o valor da informação mútua. Aqui você calcula. E você pegar a informação mútua e maximizar ela, sobre todas as distribuições de probabilidade possíveis, eu vou ter a capacidade do canal. Então, a capacidade do canal, né, se você for fazer isso, vai ter para cada tipo de canal. Então, aquele canalzinho que a gente viu, que é o canal BSC, se você fizer as contas e qual é o máximo da informação lá, bem, o máximo da informação mútua do canal BSC é isso daqui. É 1 menos a entropia de PE. Então, o que é a entropia de PE? É a entropia da distribuição binária, né? Então, eu vou voltar aqui para a nossa figurinha lá, né? Vamos pegar. Então, para esse canalzinho que está aqui, o que é que a teoria me diz? Olha, a minha capacidade vai ser 1 menos o Hzinho de PE, e isso aqui é 1 menos, aí você escreve, né, a definição disso aqui, vai ser PE log de 1 sobre PE, na base 2, mais 1 menos PE log na base 2 de 1 sobre 1 menos PE. Então, é isso daqui, né? Essa aqui é a capacidade. Se o meu probabilidade de x igual a 0, igual a probabilidade de x igual a 1, que é igual a 1 meio. Então, essa distribuição, né? Então, se eu fizer isso, as probabilidades do x e a do x, né, se 0 e 1, eles forem iguais, né, tiver aqui, então a capacidade do canal vai ser 1 menos esse valor.
E esse valor tem alguns extremos. Então, se o meu PE ele for tender a zero, a minha capacidade, né, ela vai tender a 1. E o meu PE tender a 1,5, né? 1,5, na realidade, a gente pode colocar aqui. Se o PE for 1,5, faça aqui o valor, você bota 1,5, log aqui dá... você vai ter o log de 2 na base 2, né? Que vai dar 1, vai dar nos dois casos. Então, você fica aqui com o valor 1 menos 1, que dá uma capacidade igual a zero. Então, note aqui que nós temos esses casos extremos que estão bem compatíveis com o que a gente poderia esperar. Se você não erra nada, a capacidade é 1. Quer dizer que você consegue transmitir, em média, 1 bit por cada uso do canal. Cada vez que você está usando o canal, é 1 bit. Mas se você erra metade das vezes, significa que você não consegue transmitir nenhum bit. Então, a capacidade vai ficar, no caso real, né, a capacidade vai ficar aí entre 0 e 1. Né? Se for pegar aí, se a probabilidade de erro ela tiver baixinha, ela vai estar mais perto do 1. Se a probabilidade de erro ela tiver mais próximo de meio, então a capacidade está mais próxima de 0 e você não consegue transmitir nada. Então isso aqui é uma teoria aí por trás aí dos trabalhos aí do Shannon. Isso é feito para vários modelos de canais aí, que alguns deles vocês viram aqui nessa disciplina e outros não. Né? Então, esse modelo aí nós vimos para o BSC. Então, só recapitulando alguns, aí, né, tem, como eu falei, tem vários tipos de canal. Aquele que nós vimos ali naquele exemplo era o que era discreto. Então, você tinha 0 e 1 de um lado, 0 e 1 do outro. Então, era um canal discreto, né? Um canal binário. Mas nós podemos ter canais contínuos. Então, imagine aí que você tem aí uma variável contínua que você está querendo transmitir. Então, você pode pegar e definir, calcular essas coisas em termos de funções de densidade de probabilidade. Vai mudar a forma como escreve as entropias, né? Então, imagine aí que você está querendo transmitir uma variável contínua que tem uma distribuição uniforme, então ela teria essa distribuição aqui de probabilidade. Imagina entre 0 e A. Então, isso significa que uma vez você poderia transmitir o valor 0 com a probabilidade 1 sobre A, você poderia transmitir um valorzinho que está aqui com a mesma probabilidade, né? Qualquer valor entre 0 e A, ele seria transmitido com a mesma probabilidade 1 sobre A. Então, com base nisso, você pode calcular a entropia dessa distribuição usando uma definição baseada aqui numa integral, dá para fazer isso, né? E aí, né, poderia usar aí para calcular a informação. Da mesma forma, se você tem você vai transmitir, ele tem uma distribuição gaussiana, então a distribuição de probabilidade ela estaria aqui dessa forma, a forma de gaussiana. Quer dizer que o valor 0 é o que você teria a maior probabilidade de transmitir, o que tem a máxima probabilidade. À medida que as amplitudes vão caindo, significa que aqueles valores são mais raros de serem transmitidos. Então, isso aqui seria uma fonte de informação que é contínua e
com uma distribuição de probabilidade gaussiana. Então, se tem essa gaussiana, se pode calcular a entropia dela. Qual a utilidade aí dessas coisas de gaussiana? É que você pode pegar, né, e calcular a capacidade aqui de um canal, que a gente chama do canal gaussiano. Então, eu não vou me deter muito aqui nos detalhes dessas contas aí, que podem chatear um pouquinho, né? Mas o canal contínuo sem memória, ele é bastante útil, né? Porque vocês viram, né, que um dos modelos que nós utilizamos muito aí para caracterizar aí os problemas é o tal do ruído branco. Então, o ruído branco, né, ele tem lá uma densidade espectral de potência, ele tem lá uma autocorrelação e você pode fazer umas contas aí com ele. Então, o ruído branco, né, ele vai ter lá a distribuição de probabilidade dele gaussiana e você pode também calcular a entropia do ruído, calculando lá a determinada integral. Então, agora vamos pensar aí em um modelo que envolva o ruído branco. Então, imagina aí que você tem agora, de um lado, o x, que é contínuo, tenha o y do outro lado, que é contínuo, e você pode fazer o caso de que o y é o x mais o ruído, que é o n, né? Então, pode pegar e somar aqui esses dois. Então, esse aqui é o canal típico AWGN, que é o que você adiciona o ruído aditivo gaussiano branco. Aí, tá juntando o fato aqui que x é contínuo e o y é contínuo também. Então, se você tiver uma situação dessa, você pode pegar e calcular a informação mútua de x para y através desta expressão. Então, tem que ter as probabilidades do x e do y, as probabilidades condicionadas e assim por diante, né? Então, tem um bocado de continha e a partir dessa definição, você também pode pegar e calcular a capacidade. Então, vai lá, se tiver o máximo da informação mútua, isso daqui vai lhe dar a capacidade do canal, que vai ter o significado que é quantos bits você pode transmitir por cada símbolo que você estiver transmitindo. Então, considerando o caso AWGN, com uma limitação de banda, né, tem lá os detalhezinhos, o Y vai ser o X mais o N, tem algumas questõezinhas de cálculo de probabilidade, e no final das contas, né, o que se chega é esta fórmula, que é uma fórmula clássica que lá em redes de computadores ela aparece em umas situações. Então, essa situação é o canal, né, que na realidade esse aqui é quando não tem limitação em banda, é o sem limite de banda, né, o que tem limite por ok, é com limitação de banda mesmo, né, porque ela aqui está em bits por símbolo e não em bits por segundo, né? Então, o que essa expressão aqui tem duas unidades aqui que são um pouquinho diferentes, né? Mas ela está dizendo que, olha, imagine aqui que você está transmitindo um X que tem uma potência S, um ruído que tem uma potência N, e a sua capacidade, né, ela vai ser dada por isso aqui, 1/2, o log na base 2 de 1 mais o S sobre N. Então, quer dizer que quanto mais potência do sinal você bota, maior o S, mais bits por cada símbolo você transmite.
Na hora que a gente joga essas coisas para bits por segundo, né, você está pegando e dizendo, olha, se você tem uma banda B, né, uma banda lá tá do seu canal, você limitou a banda, quantos bits por segundo você transmite? Bem, você vai pegar o B, né, vai multiplicar pelo log de 1 mais esse S sobre N, e isso aqui vai lhe dar a quantidade de bits por segundo que você pode transmitir nesse canal. Como é que essa capacidade é alcançada? Bem, essa capacidade é alcançada quando o seu X ele tem uma distribuição gaussiana. Então, se o seu X ele for escolhido, né, as amplitudes dele forem escolhidas de acordo com a distribuição gaussiana, então a capacidade ela vai ser dada por isso. Então, usando o que está nessa fórmula, para eu conseguir transmitir mais bits por segundo, eu vou ter que ter uma banda maior. Então, quanto maior a banda, mais bits por segundo eu transmito. E também um S maior, né? Já que o log ele é crescente. Então, significa mais potência. Então, é algo que a gente intuitivamente sabe, né? Se você quer transmitir mais bits, você pode botar um sinal mais forte. Né? Se você bota um sinal mais forte, você está transmitindo mais potência. Não só isso é suficiente, né? Você pode ter, às vezes, o seu ganho seja tão grande aí, aumentando a potência. Né? Porque você pega aqui o log, né? Uma forma mais prática, né, de conseguir aumentar essa capacidade é com uma maior banda. Então, aqui, com essa fórmula, o Shannon, né, ele estabeleceu aqui limites teóricos, e você diz, e aí, como é que eu faço para conseguir transmitir isso daí da teoria do Shannon? Bem, aí é um pouco mais complicado, né, de fazer, mas o que está dizendo é que acima disso eu não consigo transmitir. Né? Então, aqui, isso é o teto, né? Eu não posso transmitir. Sei lá, se tem dizendo lá que a sua capacidade são 2 bits por segundo, você não vai conseguir transmitir 3, né? 3, né? Você pode conseguir transmitir em média 1,5 bits por segundo, como você está querendo, 1,8, chegar a 1,99, né? Até isso aí, talvez, com alguma coisa excepcional, você chegue nos 2, mas você não vai passar disso aí, porque isso é um limite teórico do seu sistema, né? Essa capacidade do canal. Tem aí o limite, né? Quando a largura de banda é infinita, também pode-se pegar um limite aí dessas expressões. E aí, né, tem um outro tipo de canal que foi naquele caso do OFDM que nós vimos. Então, o que era o OFDM? Só para recapitular aí para vocês. Né? Eu só pegar aqui voltar aqui na figurinha. Quando nós temos um canal, né, o canal ele vai ter lá o seu H de ômega. Né? Então, você pode pegar lá o módulo do H de ômega, e o módulo do H de ômega ele pode ser uma coisa meio assim. Né? Isso aqui é um canal que é seletivo em frequência. Isso aqui acontece muitas vezes quando você tem aquele problema do multipercurso. Então, nós temos duas abordagens. Você pode pegar e, na hora de você for transmitir o seu X, né? Isso aqui é o H, aí você teria lá o seu, for pegar lá o
o espectro, né? Então, imagina aí que você está usando algum tipo de modulação digital, então você diz, olha, eu vou usar aqui todo o meu espectro. Então, o meu, se for pegar, se botar aqui o lóbulo, botar aqui como se a gente estivesse botando dois lóbulos, né? Um espectro típico aqui de sinais digitais, né? Então, eu estaria mandando o meu espectro, né, nessa banda toda aqui do que eu tenho disponível. Como esse canal não é ideal, para ele ser ideal eu teria que ter uma coisa assim, constante durante toda a banda. Então a gente vai sofrer aqui dos problemas de distorção. E a possibilidade para resolver isso é a equalização. Equalização. Só que essa equalização ela pode virar muito complexa, né? Ela pode aqui ficar muito trabalhosa de ser feita e ela não pode ter o desempenho todo adequado. Então, a ideia do OFDM, então, é dizer, olha, eu vou pegar e meio que vou, de alguma forma, eu vou particionar esse espectro aqui em subportadoras, né? Então a gente teria, né, aqui subportadoras e é como se eu tivesse mandando informação, né? A minha informaçãozinha, ela está aqui, né? Ela está aqui dentro de cada canalzinho desse. E dentro desses canais, a gente pode fazer de uma forma que a resposta do canal ela seja basicamente constante aqui dentro dessa banda. Então, na realidade, agora é como se eu tivesse transmitindo vários símbolos simultaneamente aqui em frequências diferentes, mas que isso daqui no final das contas ele vai ajudar a compor aqui um sinal que ele é mais imune a esse tipo de coisa. Então, na teoria da informação, agora, ao invés de a gente estar analisando este canal inteiro, né, o H aqui por completo, eu estou analisando esse canalzinho fatiado. É a ideia lá da fórmula que está aqui. Então, eu vou pegar, dividir as coisas, eu vou pegar aqui uma figurinha aqui para ficar melhor. Então, imagine aqui que você tenha lá a sua função de transferência, como a função de transferência meio bagunçada que está aqui, e eu tivesse dividindo, né, isso daqui em pedacinhos, né? Então eu estou dividindo em meus
Olá, pessoal. Acho que eu estou de volta. Teve uma queda da energia aqui na minha região aqui, né? Aí foi um tempinho aí para os roteadores iniciarem e voltarem aí ao normal, né? Sem energia não tem como as coisas funcionarem. Então eu espero que não não caia novamente aqui essa energia, né? Pelo menos a plataforma ficou, né? Então, vamos prosseguindo. O, né, nós podemos fazer essa ideia que aparece como se fosse lá um teorema fundamental do cálculo, que a gente pega e ao invés de você considerar toda a banda lá do canal, então imagina que você tem uma banda lá B, né? Ao invés de considerar o B todo, você está considerando pedacinhos. Então a capacidade de cada elemento desse, né, seria dada por isso daqui se a gente tivesse algo de ganho constante. Então, pode pegar, definir aqui uma banda infinitesimal, né? Eu vou chegar logo aqui à expressão, né? Que é essa aqui que está embaixo, quando a gente faz o ΔF tender a zero. Então, nós temos duas situações. Essa aqui é a que tem lá no OFDM, que é o que é a situação do OFDM. Você divide uma quantidade fixa. Então, você divide lá em 32, né? Em 64, em 1024 aí, subportadoras. O seu ΔF ainda não é infinitesimal, então imagina aí que você está pegando, vamos pegar uma 1024, eu vou pegar para ficar um negócio fixo, né? Imagina que o seu B é 1024 Hz, né? Aí, né, você pegou, né, e poderia dividir isso aqui, né? Se você considerasse o seu ΔF a divisão de 1 Hz, então você teria 1024 vezes ΔF. Então era como se fosse cada pedacinho fosse de 1 Hz. Então, nesse caso, a sua capacidade vai ser o somatório das capacidades de cada pedacinho. E cada pedacinho dele vai ter esta capacidade que está aqui, aí você teria a capacidade total. Lá no limite, né, quando você faz o ΔF tender a zero, aí a gente teria o que a gente chamava a capacidade total teórica, né? Então, vamos entender um pouco essa situação. Você começou a querer dividir, usar aquele OFDM lá que nós vimos, né, que melhora as coisas, que é usado nos sistemas modernos, né? Então, a pessoa diz, olha, eu usei um OFDM de 64. Depois minha tecnologia evoluiu, meu OFDM já foi para 128 divisões. Depois meu OFDM melhorou, ele está aqui em 1024 divisões de subportadoras. A pessoa diz, até que ponto eu posso aumentar? Até que ponto eu posso subdividir isso aqui e ganhar alguma coisa? Bem, esse até que ponto você pode é o que está aqui. Esta capacidade, né, que seria o caso aí, o infinitesimal. Então, do ponto de vista aí de engenharia, né, você vai ver que você pode estar ganhando ainda, né, tem um espaço para ganhar muito, muito grande, né? Então, se você com 1024 você ficou
longe ainda desse valor teórico, você pode tentar aí, sei lá, para 2048. Só que isso vai ficar mais difícil aí de fazer, mas é um limite teórico que está lá dizendo, ó, se você chegar perto disso, então significa que você fez um sistema aí muito, muito bom. Então, uma das coisas que tem aí no OFDM, que é bastante interessante, é você poder usar modulações diferentes aí para poder melhorar o desempenho, né? Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes disso aqui, mas se você puder fazer uma alocação inteligente, usar onde o canal for pior, onde o canal for melhor, você transmitir mais bit, né? Você vai conseguir melhorar o desempenho do seu sistema. Então, eu vou prosseguir, não vou muito entrar nisso daí. E por último, a ideia que aparece nos sistemas de hoje é o que nós chamamos de MIMO ou MIMO, né? Ou for a portuguesar, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, o MIMO ou MIMO nada mais é do que você ter um sistema que tenha vários transmissores e vários receptores. Então, onde é que você enxerga esse tipo de sistema? O Wi-Fi que temos hoje em dia em casa. Então, quem tem esses Wi-Fi aí a partir do 802.11n vai verificar que ele não tem mais uma antena só. Ele tem o daqui de casa, né? Ele tem 3, né? E já tem outros aí que tem 4, 5 antenas aí, dependendo da velocidade que ele diz que alcança. Eu acho que o meu aqui em casa, ele diz que alcança 600 megabits por segundo, né? Seria o máximo aí que ele alcançaria. Então, da mesma forma que eu tenho um transmissor que está lá, eu vou ter que ter um receptor. Então, no meu notebook aqui, eu estou usando o Wi-Fi aqui em casa, eu devo ter também várias antenazinhas dessas instaladas, se eu quiser ter uma capacidade agregada compatível lá com esse dispositivo. Então, diz, qual a capacidade desse canal? Será que realmente você pegar, no lugar de uma, colocar 2, 3 antenas, isso vai aumentar a capacidade por 2, 3, 4 e 5? Tem, né? Isso depende aí das contas e das configurações das antenas. Então, as contas, elas chegam aí, né? Elas chegam num valor diferente, né? Você vai agora trabalhar com vetores, então a gente está considerando M entradas e N saídas, um M e N, eles podem ser diferentes, não necessariamente você tem transmissor e receptor com as mesmas quantidades de antena. E aí, trabalhando com vetores, usando a mesma teoria, você pode calcular a informação mútua de X para Y. E a capacidade é o máximo da informação mútua. No lugar que você está trabalhando com escalares, vão ser matrizes agora, né? Então, você tem matrizes, a matriz de identidade, aqui a matriz do canal, que é o H, e uma matriz aqui, CX, que depende do transmissor, e esse CW aqui com a questão do ruído, né? Incorporando aí a parte do ruído. Então, chegando lá no final, tem várias considerações que são feitas. Então, aqui a gente tem um caso em que o transmissor não conhece o canal e o ruído ele é aditivo. Aí nós podemos simplificar essa expressão e ela chega no que está aqui. Então, note que você tem uma fórmula parecida com as que tinha antes. Tem o B,
tem o log de uma potência aqui, potência do X dividido aqui por uma potência aqui do ruído, um fator gama aqui que está no meio, um alto valor, né, um alto valor aqui da matriz de canal, e acontece que essa capacidade, ela é somada, você soma ela R vezes, e esse R é o posto dessa matriz. Então, o que é que você está fazendo? No caso que você só tinha uma antena de um lado, uma antena do outro, só tinha uma expressão. Na hora que você tem vários transmissores e vários receptores, você tem aqui um canal no meio, você agora tem uma soma de R vezes esse valor. E isso vai depender do R, do posto da matriz, né? E vai depender também desse alto valor dessa matriz. Então, você está aumentando agora a capacidade, vai depender da forma como você ajusta, isso aí. Mas o fato de você colocar mais de um transmissor e mais de um receptor, isso aqui vai aumentar a sua capacidade. E nós podemos ter casos quando os autovalores são idênticos, aí vai depender do canal propriamente dito, que a expressão ela dá esse caso, né? A capacidade do MAIMON é R vezes a capacidade individual. Então, quer dizer que um sistema MAIMON é equivalente a R canais de uma saída, de uma entrada e uma saída, o SISO, né? Aqui em paralelo. Então, veja aqui que aquele sistema de várias antenas transmissoras, várias antenas receptoras, ele é equivalente a esse aqui, é como se você tivesse R canaizinhos em paralelo e você está transmitindo informação em cada um deles. Então, é o que nós temos hoje em dia. Se procurar, você diz, como é que o Wi-Fi agora, né? Ele aumentou, né? Ele era de 48 megabits por segundo, depois teve lá um 150 lá e ficou naquele 150 e pulou para 600. O fato de ter pulado de 150 megabits por segundo para 600 megabits por segundo foi devido ao uso de vários transmissores e vários receptores. Se não fosse isso, ele ainda estaria lá com a capacidade menor. No 5G, isso aqui é levado ao extremo. Então, a quantidade de antenas que ele joga lá é absurda, né? Já no 4G já se utilizava isso, né? Já se utilizava mais de uma antena, essas configurações de múltiplas entradas e múltiplas saídas. O 5G é mais ainda. Então você tem no 5G uma combinação lá, se for pegar no 5G, tem o OFDM que nós vimos, que particiona o canal em várias subportadoras. Ele tem o MIMO, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ele utiliza modulações como o QAM com a quantidade muito grande de símbolos. Então, ele pega uma modulação lá, um QAM 256, essas modulações aí que transmitem muitos bits por símbolo. E, além disso, precisa também de banda, né? Então, tem lá no 5G, às vezes você não tem o espectro em baixas frequências, então ele vai recorrer também a ondas milimétricas, né? Já nas frequências lá dos 30 GHz aí, que eu não estou enganado, uma frequência aí bem alta, e com isso, graças a você usar todo o arsenal disponível aqui até o momento, consegue chegar aí nessa maravilha do 5G, que é você conseguir
oferecer mais taxas de dados com a baixa latência, o que se quer também, e dar o suporte a esses dispositivos de IoT, né? A internet das coisas, que tem muitos dispositivos mesmo, né? Então, do ponto de vista teórico, só para ressaltar para vocês, né? O que é que embasa tudo isso que nós vimos aqui nesse slide é a teoria da informação. Teoria da informação que surgiu lá em 1948 com o Claude Shannon, lá, o engenheiro lá dos Estados Unidos, que trabalhava aí com essas coisas. Então, vamos prosseguir, né? O que é que nós temos mais aqui, além para o encerramento aqui da disciplina, né? Que vai ocorrer aí na próxima semana. Os códigos corretores de erros. Então, eu falei para vocês que tinha um tipo de código, que era aquele código que acontece quando você comprime os arquivos, que foi quando você zipa um arquivo, né? Imagina que eu vou zipar, né? Vou comprimir um arquivo. Então, o que é que você faz nesse código? Você remove a redundância. Qual é o limite que se chega nisso? É a entropia da fonte de informação. Então, se a entropia, você está usando 2 bits lá para codificar cada símbolo seu, mas que a entropia é 1,5, então você, de alguma forma, existe um código que você vai conseguir reduzir aquilo dali para, em média, 1,5. Então, você vai reduzir o tamanho dos arquivos. Só que, na hora que você vai transmitir os seus bits por um canal, né, nós vimos que os canais, eles causam erros. Aí diz, e se tiver um erro, o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, né, eu tenho que saber que houve um erro. E normalmente eu não sei, né, se eu soubesse o que a pessoa tinha do outro lado, eu não precisava transmitir, né? Então, um erro, eu não vou conseguir identificar assim um erro de cara, né, sem botar algum tipo de informação. E quando tem um erro, eu vou querer corrigir o erro. Então, lá nessas transmissões de vocês aí, se a gente for pegar, né, da gente aqui, ocorrem muitos erros. Então, estamos numa comunicação aqui que está envolvendo várias partes, vários servidores, esses bits aqui, essas taxas, está acontecendo erros. E nem por isso nossa comunicação ela está caindo toda hora, né? Por quê? Porque esses erros eles estão sendo de alguma forma corrigidos. Então eles estão dentro do limite de correção. Então você também está lá assistindo a sua TV digital, né? Na maioria das vezes, das situações, você tem a sua imagem lá perfeita, não está acontecendo nada, a sua imagem está lá fluida, com som bom e não tem.
Gente, mais uma queda de energia. Eu acho que aqui vocês estão cortando alguma árvore, alguma coisa aí. Eu moro aqui na Vila Mocó, em Petrolina, né? E sabe aqui, a luz aqui tá apaga, né? Tem os alarmes aí das cercas elétricas aí dos prédios aí que começam a disparar. A gente sabe que faltou energia, né? Não sei o que está acontecendo. Espero que não queime aí alguma coisa por aqui, né? Porque tanta queda de energia aí não é algo muito bom. É o, mas acontece, né? Então, voltando aí depois dessa queda, né? Vê que um código corretor de erro aqui não foi capaz, né, de corrigir a falta de energia. Né? Falta de energia é um evento aí que teria que ter talvez um dispositivo aqui que atuasse rapidamente aí e acionasse um gerador aí para mim, né? E com isso, né, mantivesse ainda a minha conexão de dados. Mas onde é que essa correção de erros vai atuar? Então imagina aí algumas situações, né? Você tem alguma mídia gravada aí, um DVD, por exemplo, né? E você dá um risco nesse DVD. Você consegue ainda reproduzir esse DVD sem problemas aí na imagem aí transmitida, porque esse código foi capaz de corrigir os erros. Da mesma forma, né, você tem lá da sua televisão situações que as condições atmosféricas mudam um pouco, né? Isso daí vai fazer com que alguns bits aí sejam errados, né? Mas mesmo assim a sua imagem ainda continua boa. Mas há situações em que a coisa fica realmente muito feia. Então, eu acho que vocês já tiveram a experiência, né, de quando quem tem lá alguma parabólica ou uma TV por assinatura vai ver que quando o céu fica extremamente carregado, simplesmente a imagem some, ela congela, desaparece, né? Fica lá, até às vezes aparece lá no caso de decodificadores de televisão por assinatura que o sinal está indisponível. Quer dizer o que ali, né? Que houve tantos erros que não foi capaz dos códigos conseguirem corrigir aqueles erros e simplesmente a informação ela não está sendo transmitida aí de forma alguma. Quais são os códigos que se utilizam aí na prática? Normalmente os códigos eles estão classificados em dois tipos, códigos de bloco e códigos convolucionais. Muitas vezes eles usam os dois, né? Os dois tipos de código. Você usa uma camada lá de código convolucional e depois você pega e dá um refino, uma refinadinha com esses códigos de bloco. É o caso lá da TV digital, ela usa um tipo de código convolucional lá no etapa e lá no final ela finaliza com um código de Reed-Solomon, que é um código de bloco. Usa essa concatenação desses dois tipos de código e você vai ter uma experiência de uma comunicação sem erro, né? Fica um negócio lá bem legal. Então, o que é que vai ser? O código de bloco. No código de bloco, você pega um bloco de K dígitos e transforma num de N dígitos. Então, imagina que você tem um código que pega um bloco de 1 bit e transforma num de 3. Foi aquele código que nós vimos, né? Que pegava o 0 em 0, 0, 0. Então, nesse caso, o K é 1 e o N é 3. Então, note que o N é maior do que o K. Então, você está pegando de 1 para mais, né? Ele está
expandindo, está inserindo redundância. Código de bloco é assim, vai ser sempre junta num bloquinho para poder transformar em outro bloquinho. Então, esse K pode ser, aqui foi 1, mas o K pode ser, você pode pegar um bloco, sei lá, de 1000 e transformar num bloco de 2000 bits. Pode ficar fazendo isso. Já o código convolucional ele é um pouco diferente. Ele vai ter memória, né? O outro é sem memória, não importa o passado. E você fica com uma espécie de uma geração contínua de bits. Aí a gente vai ver aí pela estrutura. Vai chegando dados e ele vai pegando e codificando e transmitindo. O que é que o teorema de canais, da codificação de canais de Shannon, ele diz? Olha, se o canal tiver uma capacidade C, então C é a capacidade, então vão existir códigos com uma taxa menor do que a capacidade, que tal que a probabilidade de erro vai ser dada por isso aqui. Então, a probabilidade de erro é menor ou igual que 2 vezes. Aí tem o N. Lembra, quem é o N? O N é o tamanho da palavra código. Então, foi a quantidade de bits que você transformou, né? Aqui. O N aparece aqui, então isso aqui está no denominador. Se a gente for escrever isso aqui é 1 sobre 2 elevado a N. E tem aqui, né, uma expressãozinha que é o EB, a energia do bit, em função da taxa do código. Então, vai existir isso, né, esse tipo de coisa, e você pode observar, né, que se você fizer o N tender a infinito, a probabilidade de erro vai tender a 0. Então, isso aqui é algo bem interessante. Quer dizer que se você usar um código e o seu N for grande, né, o erro pode se aproximar de 0. Assim, né, a probabilidade de erro pode se tornar arbitrariamente pequena, mantendo-se a taxa R constante e fazendo-se o comprimento da palavra código N aumentar. Né? Então, essa é a ideia que se utiliza hoje em dia nos sistemas modernos. Você não faz isso que a gente está pensando aqui, 1:3, você pega blocos muito grandes. Pega um bloco, sei lá, de 1000 bits para 2000 bits, né? Se você bota aqui, vamos pegar 1000 bits para 3000 bits, né? Se for pegar 1000 para 3000, qual é a taxa desse código? A taxa, você divide um pelo outro, a taxa é 1/3. Vou pegar um canal que tem a capacidade de 1 bit por símbolo, esse R, essa taxa, 1/3, ela ainda é menor do que a capacidade. Então, a gente poderia usar isso e garantir que a probabilidade de erro ela fique bastante pequena. Então, existem, né, códigos aí que usam muito essa ideia. Esses códigos aí mais conhecidos são os códigos Turbo e LDPC, que alcançam esses resultados atualmente, né? Mas a gente vai dar uma olhadazinha nessa teoria básica, como é que funciona a questão do código. Então, os códigos, você pode chamar um código de NK, você vai transformar K dígitos em N dígitos, então você pega K, né? K bits e transforma lá em N bits. Poderia você não estar usando binário, um outro tipo de sistema aí, nada impede aí que você use, né? A gente, por simplicidade aqui, está trabalhando com binário, mas não necessariamente a gente deve ser binário. Podemos definir a taxa do código como K dividido pelo N, e nós temos algumas definições, né? Podemos considerar a informação como um vetor D e a palavra código como um vetor C.
Aí. Nós podemos ter a noção de distância de Hamming, isso aí eu vou mostrar no exemplozinho para vocês, né? Entre dois vetores é o número de elementos que eles diferem, e com base nessa distância de Hamming é que nós temos a capacidade de correção de um código. Então, um código que pode corrigir até ter erros, ele tem que ter uma distância mínima de 2t mais 1. Então, imagina que você quer corrigir um erro, 1. Então, o seu t é 1. Então, a distância mínima é 3. Então, as palavras do código elas vão ter que diferir de 3 unidades aí no mínimo. Então, tem aqui o que nós chamamos de códigos de Hamming. Eu vou passar isso aqui para um pouquinho depois, né? Eu vou aqui mostrar um pouco a noção do primeiro, que aqui é um código linear, para depois mostrar aí um exemplo. Então, imagina que você tem aqui a sua informação D e você queira transformar em uma informação codificada numa palavra código C. O que é que você vai fazer num código linear? Você vai pegar o D, né, a informação, e vai multiplicar por um G. E esse G é o que nós chamamos de matriz geradora do código, que vai ter a dimensão K por N. Então, vou pegar aqui um exemplo, né, e vamos verificar aqui como é que essas coisas funcionam. Então, temos um código aqui, 6.3, o 6 é o N, e o 3 é o K. Então, vamos aqui ir lá para a telazinha do whiteboard e entender um pouco como isso daqui vai funcionar. Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo um código que vai transformar K bits em N bits. Nesse caso aqui, o meu K é 3 e o meu N é 6. Né? O meu N é 6. Quais são as possibilidades que eu teria aqui para o meu vetorzinho D? O meu vetorzinho D, né, ele pode assumir aqui, vou pegar 0, 0, 0, né, vou pegar, né, são três bits, então ele pode ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. São 8 possibilidades que eu teria, né? Então, você poderia colocar aqui D0, chamar isso aqui de D1, assim por diante, né? São os vetorzinhos de informação até o D7. E o que eu vou fazer é gerar aqui a minha palavra código C. O que é que eu preciso fazer para isso? Eu vou fazer a operação C igual a D vezes o meu G. E quem é G aqui? Estou usando esse símbolo vetorial, mas ver aqui, eu acho que não está colocado aqui dessa forma, né? Eu vou pegar aqui, escrever isso ali para aquele exemplo, deixa eu ver. Ele vai ter uma estrutura desse tipo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Temos mais aqui, deixa eu só ver aqui. 1, 0, 1, ok.
Né? Então, vou ver só se está tudo ok aqui. Esse é o meu G, a minha matriz geradora do código. E o que é que vai ter, né? As minhas palavras códigos vão ser formadas aqui dessa maneira. Então, imagine que eu quero obter aqui o meu C0, que vai ser igual ao D0 vezes o G. Então, isso vai ser a operação 0, 0, 0, vezes aqui essa matrizinha que está aqui. Né? Eu posso aqui, não vou repetir ela toda, mas o que é que a gente faz, né? Se for pegar, você vai ter 0 vezes 1, tá? Mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, nesse caso aqui, você vai ter 0 vezes 1, dá 0, mais 0, mais 0. Né? Então, isso daqui dá 0. Vai fazer essa com os outros, você também aqui, né? Vai verificar que o que é que você vai ter aqui? Você vai ter 6 zeros. Então, opa. Seis zeros, né? Então, se for... Tá meio lento aqui, ó. Só vou escrever isso aqui direitinho para ficar. Isso aqui corresponderia a um C0 igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá para o meu C1. Então, o que é o meu C1? Você vai pegar, né, nesse caso aqui, o 0011 e vai estar multiplicando pelo G. Então, se nós pegarmos aqui o C1, ele, na realidade, né, a gente observar, fizer essa multiplicação por D1 pelo G, você vai notar que você, na realidade, está copiando essa terceira linha da matriz. Então, você teria isso aqui, 0, 0, 1, 1, 1, 0. O D2, né? Vou pegar aqui. O que é que... Opa, D2 nada. C2. Tem um negócio estranho aqui. Não tem. Tem umas coisas. Estou dando um Ctrl Z e ele está fazendo... Eu só vou dar uma apagada aqui para ficar uma área aqui melhor. Então, eu vou fazer agora o meu C2. Né? Então, o C2, na hora que você multiplica o D pelo G, você vai notar que você está pegando a segunda linha da matriz. Então, vamos ter 0, 1, 0, 0, 1, 1. E o C3? C3, você estaria multiplicando os elementos da primeira linha da matriz por 0, elas não iriam influenciar, mas aí você estaria multiplicando a segunda e a terceira linha da matriz por 1, e depois você está somando elas. Então, você vai ter, em alguns casos, a soma de 0 com 0, 1 com 0, 0 com 1, 0 com 1, e 1 com 1, isso aqui não vai dar 2, né? Essa soma aqui é como se nós estivéssemos fazendo um XOR, 1
ou exclusivo. Então, ao somar essa linha, essa segunda com a terceira linha, você teria 0 com 0 dá 0, 1 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 1 e pronto, né? Então, ficamos aqui com a palavra código 10. Palavra código 4 é a primeira linha, então não tem muito aqui o que fazer. 1, 0, 1. A segunda. Gente, a terceira queda da energia. Não tem ninguém estagiando aí na selfie, não, aí para eu vou quebrar um galho aí, porque o negócio tá difícil. Eu vou concluir pelo menos esse exemplo que eu queria mostrar para vocês da codificação, né? Como é que eu codifico, aí depois a gente mostraria na próxima aula estruturas maiores de código, né? Mas eu ver se pelo menos eu concluo esse, né? Então, vamos lá, né? O que nós estávamos fazendo, né? Somando as linhas da matriz de uma maneira usando a operação ou exclusivo. Então, para essa palavra código aqui, C5, você estaria somando a primeira e a terceira linha da matriz. Então, 1 com 0 dá 1, depois você tem 0 com 0, 0 com 1, 1 com 1 dá 0, 0 com 1 dá 1 e 1 com 0 dá 1. Depois, a C6 você vai somar a primeira com a segunda, então dá 1, 1, não, 1, primeira com a segunda, 0, 1, 1, e por último, 1 com 1 dá 0, como está colocado aqui. E a
C7, essa multiplicação de 1 por G é equivalente a você somar as 3 linhas. Então, você vai somar as 3 linhas, dá 1, depois dá 1, depois dá 1, 1 com 1 dá 0, depois 0, 1 e 1 dá 0, e depois 1, 1 e 0 dá 0. Então, essas são as suas 7 palavras códigos. Então, note que você fez uma expansão de 3 para 6. E eu agora quero observar qual é a distância mínima aqui desse código, né? Isso aqui pode dar um pouco de trabalho a gente fazer, mas nós podemos pegar e verificar isso daqui. Deixa eu só... Opa, vamos lá, deixa eu... Até a resposta aqui do software aqui parece estar meio lenta aqui. Deve ter sentido os problemas aí da falta de energia várias vezes. Né? Eu ver aqui, vamos bichinho. Congelar, é porque você tem o problema desses softwares, né? Como esse daqui, eles ficam fazendo um bocado de coisa na nuvem. Eles fazem o backup na nuvem. Aí na hora que tem problema com a conexão de internet, eles ficam atualizando isso aí e acaba complicando um pouco. Então, vamos olhar aqui a distância, né? Se a gente fosse olhar a distância da 6 para 7, a gente fosse fazer essa medida. Isso aqui, eu estou usando esse D aqui, né? Mas eu acho que talvez até fosse melhor usar um negócio, distância de 6 para 7. Então, note que o 6 para 7, ele 1 e 1, esses 1 e 1 são iniciais são iguais, né? Então, não vai, né? Tem uma diferença aqui do 0 para 1, do 1 para 0, do 1 para 0 e aqui 0 e 0 são iguais. Então, a gente pode dizer que a distância entre essas duas palavras vale 3. E eu posso fazer a verificação de cada uma dessas outras, né? Entre essa e essa aqui, você pode verificar que eles diferem nessa e nessa aqui. Então, a distância aqui desse 1 para 2, ela é 4. Até aqui é uma distância aqui maior. E eu posso verificar isso daqui com todos eles, né? Eu fizer uma avaliação, né? Deixa eu pegar aqui mais uns aqui para verificar. Tem esse aqui, 1, 2, 3 e aqui essa distância aqui é 3. Provavelmente teria que verificar para todos esses elementos, né? A distância mínima desse código aqui é 3, de forma que o 3 ele pode ser escrito aqui como 2 vezes 1 mais 1, e nesse caso aqui nós teríamos o t igual a 1. Então, esse código aqui ele pode corrigir um erro, que é a ideia. Então, a ideia de todos esses códigos, se nós formos olhar, né, você vai ter uma redundância que você insere, você aumentou de 3, nesse caso, para 6,
O código aqui vai ser um código de taxa meio. A taxa é meio, né? Porque se você for pegar o R, vai ser o K por N. K é 3, o N é 6. Então, a taxa aqui, isso aqui é um código de taxa meio, que ele corrige um erro, né? Então, pode acontecer um erro, qualquer que seja, né? Então, imagina aqui que você transmitiu um C1 desse e um bit aqui, o último zero virou 1. Ou então, um número 1 desses aqui no meio virou 0. Então, se essa situação acontecer, você seria capaz de detectar esse erro e corrigir este erro. Então, essa é a ideia, né, de um código. Você tem uma matriz geradora e o que é que você faz, né? Matematicamente, você está fazendo essa operação. Multiplica os seus bits de informação pela matriz geradora e você gera a palavra do código. Isso aqui pode estar colocado na forma de uma matriz, como eu coloquei, mas na prática, né, você pode ter circuitozinhos que fazem isso. É o que nós temos aqui. Imagina que você está colocando os dados, eles estão vindo daqui, você está carregando os dados, então você carrega os dados nos registradores aqui D1, D2 e D3. Quando você está colocando aqui, aqui é uma forma de chaveamento, é como se você estivesse lendo, né, o bit de saída 1 até o bit de saída aqui N, né? Nesse caso aqui a gente tem o C1, C2, C3, C4, C5 e C6 para gerar. Aí a gente estaria juntando isso daqui, nós teríamos a palavrinha com os 6 bits, né? Então você tem 6 bits aqui, tem os 3 bits que você carregou aqui desse lado, e essa articulação, né, você está vendo que o que é que para gerar o primeiro você faz? Você está pegando o que está aqui, né? Aí o segundo elemento ele vem aqui desse registrador, o terceiro vem desse, já vai ter uns que vai ser uma combinação de dois, uma soma aqui, um exclusivo, né? 2A2, 2A2 e 2A2. E isso daqui está fazendo a mesma coisa que nós fizemos lá com aquela multiplicação matricial, que você multiplica o D pelo o G. A hora que faz isso, é equivalente a você gerar um C, e esse C é o que está aparecendo aqui nesse circuitinho. Então, isso aqui é o que nós chamamos de um código de bloco linear, e a capacidade de correção dele está relacionada com aquele negocinho com o D mínimo, né, a distância mínima. Se o D mínimo for grande, você consegue corrigir mais erros, né? E se ele for pequeno, aí a gente não teria. Então, se o D mínimo for um determinado valor, como a gente viu que era 3 lá naquele caso, você consegue corrigir um erro. Se você tiver, por exemplo, um D mínimo de 5, né? Aí 5 vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 1. Então, você vai corrigir agora 2 erros. Quanto mais erros você quiser corrigir, maior tem que ser a distância mínima para poder você fazer isso, né? Então, a capacidade de correção do código está intimamente ligada a essa distância mínima. Então, a lógica é você usar os malabarismos lá da teoria dos códigos para conseguir construir uns códigos com uma boa distância mínima aí razoável, que permita que você consiga corrigir os erros, né? Então, tem várias estruturas aí de códigos aí que o pessoal chama, né, códigos de Hamming, os códigos cíclicos e por aí vai.
Acho que acredito, eu vou deixar para a próxima aula, na aula da terça-feira, aí eu mostro mais umas estruturazinhas para vocês, né? Mas a ideia do código é essa, eu gero, eu codifico e depois vai ter a etapa, que é a etapa mais difícil, né? Codificar é mais fácil, a etapa crucial de um código é a etapa que você vai decodificar. Então, para decodificar, você precisa identificar o erro e corrigir este erro, né? Às vezes você tem código, o problema, código qualquer um cria, né? O problema de um bom código é você ter um algoritmo de decodificação eficiente. Então, os códigos aí que tem, às vezes a pessoa pode criar um código lá e naquele momento que você criou aquele código ainda não existe um algoritmo bom de decodificação. Mas quando alguém cria um algoritmo de decodificação, você pode colocar aquilo dali no hardware de uma maneira fácil, que ele seja eficiente de ser realizado, aí você tem um sucesso, né? A gente poderia dizer daquele código. É isso que a gente vai dar uma olhada, né? A gente vai dar uma olhada no código, os algoritmos de decodificação já é coisa um pouco mais complexa, isso daí não ficaria muito para essa disciplina, e mais o principal seria passar para vocês a ideia do que é um código e como o código influencia no desempenho dos seus sistemas. Né? Aí, a vida de vocês aí, tudo tem código, né? Computador só funciona porque tem os códigos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nos computadores quânticos, né? Qual é o problema da computação quântica hoje em dia ainda? São os erros. Vocês estão vendo aí que o que é que acontece? Você, para corrigir um erro, o que é que você faz? Você pega e coloca, ao invés de usar um bit, você pode ter que usar 3. Ou como foi esse caso da gente, você tinha 3 e usou 6. Aí, no caso quântico, né, dos computadores quânticos, os bits quânticos eles são muito sensíveis, né? Eles interagem aí com o meio ambiente, então, se for representar aqui um bit quântico por um estado desse, ele pode lá interagir com o meio ambiente a um determinado tempo, e aquela informação simplesmente vai sumir, vai desaparecer, ou vai ficar alguma coisa que a computação quântica não vai funcionar direito. Aí você diz, bem, se eu for usar uma ideia aqui de código convencional, então, ao invés de ter um negócio desse, agora você teria que ter mais, né? Você teria que ter 2, ou... Então, agora foi perda de conexão. Vamos ver? Você teria que ter mais. Então, né, com isso, você já, o erro aqui, ele poderia acontecer já em 2, né? Em 2 elementos. Então, é um dilema que tem, né? Às vezes você, ao inserir bits de correção, o erro também pode acontecer nos bits de correção. Então, o que estão procurando, né, para você ter computadores quânticos confiáveis é ter alguma estrutura de armazenamento da informação que ela não seja tão volátil e estruturas de correção que elas resolvam o problema sem você ter que precisar acrescentar muita coisa, né? Porque se você acrescentar mais coisa para
que é volátil para corrigir algo que já é volátil, isso aqui pode não ter um desempenho suficiente, né? Mas é algo que na computação de hoje em dia, se nós não tivermos códigos e coisas aí que para corrigir esses erros que surgem, as coisas simplesmente elas não andam. Então é algo aí que é necessário nas comunicações e é necessário também na parte de armazenamento da informação. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, na terça, eu concluo aí essa parte aí, falo mais para vocês sobre alguns tipos de códigos que tem, né? E aí dou os encaminhamentos finais para a gente encerrar esta disciplina, o que é preciso, né, para finalizar. Isso aí na próxima terça-feira, né? Então, até a próxima aula, né? E a gente vai se falando, né? Teve 3 interrupções aí, eu espero que eu tenha energia ainda pelo resto do dia aqui, pessoal. Até mais, bom resto de tarde, bom final de semana. Tchau.